Bem-vindo, gente, ao primeiro vídeo do canal do Arts English Tips, onde nós vamos abordar o tema verbo to be. O que seria o to be? To be em inglês tem a tradução de ser ou estar do nosso português. É um verbo que vai fazer a função de dois verbos se fosse em português. Mas em inglês é apenas um verbo tendo as duas traduções, sendo usado para as duas formas. Então, no presente do verbo to be, nós temos três formas básicas do presente, que são am, is e are. Essas são as três formas do presente do verbo to be. Então, cada pronome pessoal vai ter um to be adequado para ele, onde vai ser a estrutura usada, que cada pronome pessoal possui o seu to be equivalente, que não pode ser trocado, senão a frase vai estar incorreta. Então aqui, na construção de uma frase, quando o meu sujeito for I, eu vou utilizar o to be am. I am. Se o meu sujeito for you, eu vou utilizar o to be are. Chegando na terceira pessoa, que está he, she e it. He, she e it. O meu to be que eu terei de utilizar será is na minha frase. Passando para a quarta pessoa, que é o we, you e they. Eu vou utilizar o to be are. Então, quando for I, eu vou estar falando de mim. I, you, você, he, ele, she, ela, it, isso ou isto, ou ele ou ela. Mas este it aqui é usado para animais e objetos. Em resumo, na língua inglesa, toda frase precisa de um sujeito. Então, toda vez que o sujeito não estiver aparecendo, ou se eu estiver falando de um objeto, de um animal, de um período de algo que está acontecendo no dia, eu vou utilizar it. Por exemplo, it's rain. It's rain. Está chovendo. Então, não vai ter um sujeito próprio, não vai ser uma pessoa. Então, tudo que não for uma pessoa, eu vou utilizar it. Lembrando que o to be para it é is. Continuamos. O we é nós, you é vocês. Aqui vocês podem analisar que é you e you. Qual a diferença deles? Na escrita nenhuma, é a mesma coisa. Mas tudo vai depender de um contexto. Por exemplo, se eu estiver falando para você, uma pessoa, eu vou utilizar you. Mas no meu contexto eu vou estar sabendo que eu estou falando apenas para uma pessoa. Então vai ser no singular. Agora, se eu estiver falando para um grupo de pessoas, eu vou utilizar you, mas no sentido de plural, de vocês. E aqui o último é they, que é eles ou elas, que é usado tanto no masculino quanto no feminino para o plural. E o to be utilizado é are. Aqui nós temos alguns exemplos básicos, apenas 3 exemplos, que nós vamos utilizar cada um deles. Então, a frase I am a teacher. Aqui eu tenho meu sujeito, que como vocês podem observar aqui na tabela, quando o meu sujeito for I, o to be que eu irei utilizar será am. Ok? E aqui é o complemento. I am, aí o complemento, a teacher. Eu sou um professor. Chegando aqui para a terceira casa. He is an actor. Ele, aqui, se o meu sujeito, se o meu pronome pessoal for he, o to be que eu utilizarei será is. Então é he is, aqui um artigo, an actor. Aqui, ele é um ator. Então, se o meu sujeito for he, eu vou utilizar is. E aqui, utilizando
Olhando para a tabela, o meu sujeito é we, que é nós. Então, we are, o to be que eu vou usar será are. We are students. Então, nós somos estudantes. Olhando aqui num contexto básico, já que a tradução do verbo em português é dois, então como é que eu vou saber se eu estou falando do verbo ser ou do verbo estar? Tudo vai depender do contexto. Qual ficaria melhor aqui no primeiro exemplo? Eu, aqui o verbo ser ou estar, né? Eu sou um professor ou eu estou um professor? Então, esse exemplo vai qualificar o que eu estou querendo falar. Qual se adequar melhor? Por exemplo, eu sou um professor ou eu estou. Então, eu estou um professor não é uma frase que tem muito sentido. Então, vai depender do contexto para a gente saber se o verbo to be está no sentido de ser, eu sou, ou está no sentido de estar, eu estou. Então, o contexto da frase vai discriminar qual o verbo que ele está utilizando, qual o verbo que ele está se fazendo ser no momento. Aqui, he is an actor. Ele é um ator ou ele está um ator? Então, a melhor forma é ele é um ator. E aqui a última, we are. Nós somos estudantes ou nós estamos estudantes? Então, a melhor frase é nós somos, o verbo ser. Então, to be está fazendo a função de ser nesta frase. Ok, gente? Bom, gente, dando continuidade, a gente vai falar sobre as três formas de construir uma frase. Primeira, a forma afirmativa. Como a gente vai construir uma frase afirmativa utilizando o verbo to be? Então, a frase vai ter esta estrutura. Sujeito, verbo to be e o complemento. Então, como seria? Na forma afirmativa, quando eu estou afirmando alguma coisa, eu vou utilizar sujeito, verbo to be, mais o complemento. Então, seria Pedro is intelligent. Então, Pedro, sujeito, is, é, verbo to be, intelligent, inteligente, que é o complemento. Então, Pedro é inteligente. Então, vocês têm que se atentar a essa estrutura. Quando eu estiver afirmando, eu vou usar sujeito, depois verbo to be e depois o complemento. Esta aqui é o exemplo. Pedro is intelligent. Então, passando aqui, interrogative form. Então, forma interrogativa. O que seria uma forma interrogativa? Quando eu estou construindo uma pergunta, quando eu estou fazendo uma pergunta para saber de algo. Então, na forma interrogativa, já vai haver uma mudança. Porque, para mim construir uma pergunta em inglês, é diferente do português. Porque em português, basta eu colocar interrogação quando eu estiver escrevendo ou fazer uma entonação na fala quando eu estiver falando, quando eu estiver perguntando. Em inglês não, é diferente. Eu vou precisar utilizar auxiliares. Então, o to be vai fazer essa função de auxiliar. Como assim? Além de ele fazer essa função de auxiliar, eu vou ter que fazer a mudança de posicionamento. Então, o to be vem para frente da frase e depois vem o sujeito. Diferente da forma afirmativa, que vem primeiro o sujeito e depois o to be, para mim fazer a interrogação, uma forma interrogativa, eu vou passar o to be para frente da frase, ok? Então, is Pedro intelligent? E mais a interrogativa. Então, aqui, Pedro é inteligente? Aqui eu estou afirmando, Pedro é inteligente. Então, sujeito, verbo to be e complemento. Para me interrogar, para me fazer uma pergunta, ele vai mudar de posição. Eu vi, is Pedro is intelligent? Pedro é inteligente? Então, para me escrever, para me saber, fazer a marcação de que eu estou fazendo uma pergunta em inglês, vai ser essa mudança de posicionamento, porque mesmo que eu esquecer de pontuar com uma interrogação, eu vou saber em inglês que ele está fazendo uma pergunta, porque por causa desse posicionamento. Quando o to be estiver na frente do sujeito, ele vai estar fazendo uma
pergunta, fazendo uma interrogação. Ok? Basta fazer a mudança de posicionamento. Se na forma afirmativa fica sujeito to be, na forma interrogativa vai vir primeiro o to be, depois o sujeito, mais o complemento e a interrogação. Aqui passando para a próxima fase. Negative, form. Então, a forma negativa. Como é que eu vou fazer uma forma negativa, uma frase negativa? Como em português, eu vou ter a utilização do quê? Para me negar a frase, eu vou ter a utilização do not. Eu vou colocar o não na minha frase. Então, aqui. Pedro is not intelligent. Então, eu estou dizendo que Pedro não é inteligente. Eu estou afirmando isso. Mas eu estou afirmando e também eu estou negando. Então, eu vou dizer que Pedro não é inteligente. E para me negar, para me dizer que ele não, eu vou ter que acrescentar o not. Lembrando que a negação da frase vai vir sempre depois do to be. Tu não pode colocar esse não em outra parte. Obrigatoriamente ele tem que vir depois do to be da frase. Sendo qual to be for na frase, né? Se for am, se for are e se for is. Então, se eu quiser negar, eu vou colocar o not depois do verbo to be. Obrigatoriamente. Então, eu estou dizendo Pedro is not intelligent. Pedro não é inteligente. Ok, gente? Então, aqui. Existem algumas formas de fazer a negação aqui. Formas contraídas da negação. Isso aqui só é para saber mesmo, porque tanto faz utilizar uma ou outra. A utilização das formas contraídas é mais para fala, quando a gente está falando. Mas tanto uma quanto a outra estão corretas. Então aqui, quando o meu to be for is, quando eu estiver negando a frase for is not, eu posso fazer a contração e fazer a junção. Contração é unir o to be mais o not. Só que esta é escrita e a pronúncia é isn't. Para vocês lembrarem que vocês devem colocar uma apóstrofe bem no lugar onde seria o O. Então vocês vão unir isn't e is, do verbo to be, mas a palavra not. Só que no lugar do O, vocês vão colocar uma apóstrofe. A pronúncia é isn't. Então, quando o meu to be for are not, quando eu estiver negando are not, eu posso fazer a contração colocando aren't. Coloco to be are, mas a palavra not e no lugar do O você coloca a apóstrofe. Lembrando que todas as duas estão corretas para fazer a negação. Tanto eu posso usar a forma não contraída, que é is not, como eu posso usar a forma contraída, que é isn't. Ok? Aqui a gente vai ver os exemplos, usando as formas contraídas. They aren't walking. Lembrando lá naquela tabela que eu mostrei para vocês, quando o meu pronome for they, eu vou utilizar o to be are. Então, they aren't, que já está fazendo a junção de are mais not. Então, they aren't, já está dizendo eles ou elas não estão caminhando. Walk é o verbo caminhar. Quando eu utilizo o gerúndio e ing, eu estou praticando a ação. Então, walking, caminhando. Eles não estão caminhando. Utilizei a contração do are mais not, que é aren't. Então, aqui, she. Lá na tabelinha, quando for she, terceira pessoa, o meu to be vai ser is. Então, a contração para me negar vai ser isn't. E aqui, ela não está, eu estou negando, não está swimming, nadando. Ela não está nadando. Ok, gente?
Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e dê aquele like para ajudar o canal.